Pessoal, já dando continuidade no nosso próximo painel, como havíamos comentado, nós temos aqui uma restrição de tempo, contaremos com a participação do professor Renato Nazini, e aqui eu já vou fazer a introdução. O professor Renato fará primeiro a fala dele, na sequência nós teremos a participação de Marcela, Miriam, e do Arthur. Professor Renato, welcome to our seminar. Professor Renato is a professor of law at King's College of London and partner of LMS Legal. Professor Nazini will introduce the main challenges related to antitrust concerning artificial intelligence applications. Please, Professor. Thank you. Thank you very much, and thank you, of course, for the invitation and the opportunity to address you briefly before the next panel on AI. And so, always a pleasure to be here in São Paulo and FGV. I was a visiting professor here in 2020, just before the lockdowns of COVID, and prevented us from seeing each other and doing these things for a little while. So great pleasure to be here. What I'm proposing to do is to talk about artificial intelligence and indeed the challenges that arise and how they can be addressed from a competition perspective, but also from a regulatory perspective, of course, looking at the issue from the point of view of the European initiatives and European regulatory proposals and European competition law. I thought, however, first of all, we need to be clear in terms of what artificial intelligence means and where we are with artificial intelligence. Because, of course, artificial intelligence means many things and has very many applications. In principle, when we talk about artificial intelligence in theory, it can be one of three things. First of all, let me start with the kind of more science fiction idea of artificial intelligence, which is what someone calls the super intelligence. So this is the robot, the artificial intelligence, which acquires self-awareness. So it becomes like a human, essentially. Okay? And I think we all agree that we are not there yet. So this is still something that hasn't happened, maybe will happen in the future. Science is divided. Many believe that developing artificial intelligence will at some point create a self-aware robot, but this is not what we are talking about today. Then there is the so-called general artificial intelligence, which is a robot, a tool that can perform all functions of a human being without, however, having the self-awareness of a human being. And again, I think this is not what we are talking about today. We are not there yet. We may get there, but this is not the reality. What we are talking about is what is called narrow artificial intelligence. So the ability of a robot or of an algorithm to perform a specific task with a certain degree of autonomy. And therefore independence from human input, autonomy from human input, and human oversight even, and able, if we talk about the deep learning algorithms, for example, able also to learn and develop new solutions, develop new approaches in a way that is may be completely unsupervised. That's where we are at, and even here, as you have realized already, that there is a difference between supervised and unsupervised.
artificial intelligence. So artificial intelligence algorithms that are overseen by humans, that depend on input by humans, and algorithms and artificial intelligence that are instead completely autonomous, so-called deep learning or unsupervised algorithms. So this is where we are. But we are at a stage where these types of artificial intelligence, albeit narrow artificial intelligence, so-called, can perform a vast variety of tasks, from driving cars to setting prices to generating content, generating answers to queries based on available data. ChatGPT, it's the clear example that springs to mind. And so, what are the challenges that this causes and that arise here? So, I think there are challenges that are competition challenges, antitrust challenges, and challenges that are non-competition challenges. And one thing that we should bear in mind, I think, when we approach this subject is that these are really different, albeit overlapping, interacting fields of regulatory and public policy objectives: competition and non-competition. Competition law cannot, and I think in the area of artificial intelligence, I think there is a consensus that competition law cannot achieve everything. But let me start with competition law before moving on to the regulatory solutions. What competition law can achieve in relation to this developing field of artificial intelligence is quite simply what competition law was always designed to achieve. So to prevent the emergence of market power or significant market power, to keep markets open and contestable, and eventually, if there is dominance, to prevent further exclusion, further consolidation, to prevent also exploitation of customers and consumers. But what does all this mean for artificial intelligence from a competition perspective? It really depends on, of course, what we are talking about, because the competition challenges and the competition solutions will be different from one type of AI to another. For example, a generative AI like ChatGPT, if it is a genuinely a system which is based on public data, data therefore is already available on the internet, in principle, here the competition challenge and the competition concern is less acute, because anybody can develop and there are already, of course, alternatives to ChatGPT. If data is publicly available, and data is really one of the key issues and one of the key drivers of that, if data is publicly available, then it's up to the ingenuity of engineers to develop alternative and competitors to ChatGPT and so on. So where competition law has a role to play is, for example, to prohibit and intervene in relation to those practices that would prevent alternative products or better products to get onto the market. So, for example, issues around exclusivity, lack of interoperability, and so on. When it comes to the issue is, of course, more complicated when it comes to AI tools that rely on private data which is therefore not generally available, because here there can be a kind of two-sided effects, in a sense, where a network effect
that reinforces a position of market power, a little bit what we have seen with platforms. So the more private data are acquired, the better the AI tool, and therefore this excludes or prevents tools that may be technically equally good or better, but of course they do not have the data input that they require. We must remember that, of course, artificial intelligence it's only as good as the data that are provided. Artificial intelligence works in relation to the data and the continuous feedback of data that the robot, that the algorithm uses, so that it can learn day in and day out whatever it needs to do. So, for example, setting price decisions, setting prices in relation to products or services. There are obviously competition concerns around collusion when it comes to algorithmic pricing, for instance. There is some evidence that there is certainly a concern, although there hasn't been a decided case yet, but there are academic papers that show that algorithms setting prices have the ability to collude and therefore to set essentially cartel prices. So that's another area where competition law can intervene. The issue here being whether the current competition law can intervene in relation to cartel prices that are reached by algorithms without any human input and human supervision. So it's relatively, I wouldn't say easy, because there are problems of detection of these practices, but at least theoretically, if there is any human input or human supervision, then we can use the current prohibitions of anti-competitive agreements or concerted practices in relation to this algorithmic pricing. But what if the algorithms are deep learning algorithms? I think here the current tools that we have in competition law are not adequate, and therefore we would need to move forward with some kind of perhaps a regulatory solution. And to conclude on competition law, I would say that we have an opportunity in relation to AI, given the debate we have had on platforms, to be more aware of the risks of excessive consolidation and formation of market power. So we now know, or there is a kind of general consensus that in relation to the platform, there has been excessive consolidation and accumulation of market power. Now, that can be because the markets simply work like that. Platforms are two-sided markets. It may also be that a more aggressive competition policy would have prevented the situation in which we are now, and it would have kept markets more open and contestable. So we now can learn those lessons, and for example, in relation to artificial intelligence, monitor more closely mergers and acquisitions. I am not an enthusiast of blocking all mergers or preventing platform from buying anything, but certainly a more careful merger policy in relation to AI should really ensure that these markets, which go from algorithms to Internet of Things, to self-driving cars, to applications in the construction industry, to generative AI. So we are not, when we talk about artificial intelligence, we are not talking about just one thing, but we need to ensure that there is always sufficient room for competition going forward. And again, monitor interoperability,
de facto exclusivity arrangements, access to data. We now know all of that, and we have a real opportunity, and the competition authorities have a real opportunity to do their job well, to keep those markets open and contestable. But I think competition law, however, is not the only solution to problems that may be caused by AI. I think competition law will continue to be, should continue to be an important complementary tool with the objective of protecting and promoting competition, which in itself has social benefits, because if there are several sources of AI, there are better services, there is no monopoly on information, there is no monopoly on values, and so competition is important here, but cannot be the only solution. And I think very important is to look at what else, what other harms and what other risks AI poses. And AI poses, I think, risks that are much more significant than the concerns that we may have around antitrust. Of course, poses issues of fundamental rights, of equality and fairness, of reinforcing exclusion and biases, of misuse of private information, health data, of manipulation of political outcomes or even election outcomes, of essentially even as I was saying, profiling, discrimination, and so on. And this is a first set of concerns. So in Europe, for example, we have now on the table an AI Act, a draft AI Act, which seeks to address, which is no law yet, but it's expected to become law or later this year in 2024, with then a 2-year window before full application. But this act actually aims at addressing precisely those issues about profiling, discrimination, reinforcing biases, protection of fundamental rights, etc. And the way it does so is to categorize the different types of AI into different levels, depending on the risk that they pose. And depending on the risk, there are different types of regulation, of course, much stricter for the kind of high risk AI applications, those AI applications that may impact on people's health, people's fundamental rights, and so on. And then, less risky AI application, for example, algorithmic pricing, etc., which are very risky from a competition perspective. But as I said, there we have competition, the law, which will continue to apply. So it's a very complex text. But one thing, for example, that I would highlight is that in relation to high-risk AI applications, the principle that is being proposed is the principle of human oversight, so that there must continue to be always a human that supervises effectively this application. This is only for high-risk applications. For other applications, they will be able to run without any human input. And for the very low-risk applications, in relation to those, what is proposed is just voluntary codes of conduct to be adopted rather than strict regulation. And one perhaps last point that I want to raise, I know the time is almost up, is the proposed AI liability directive, because of course the other issue is, if we have these autonomous machines, who is liable for the harm that they can cause?
the company that designed the machine, the company that sold the machine, the company or the person that is using the machine, those that are supervising the machine, who is liable here. And so very interesting text proposed already. There is a white paper in 2022, and the proposal for the directive was adopted in September 2022. There are risks, of course, around cybersecurity and so on. And so the identification of those liable is a fundamental problem, and it's going to be a fundamental problem, as I was saying earlier, also in competition law. I think in competition law, one thing that we may have to change are the rules of attribution of liability, but also the rules in relation to agreements and concerted practices, because the test, certainly the test that we apply in Europe of a meeting of minds or indirect contacts between competitors is ill-suited for AI. So I think a new regulation of liability is needed, and as competition lawyers, we may have to look at that to import solution into the field of competition law as well. So in conclusion, what I would say is that in this field, we cannot rely on only one tool, but regulation and competition have to work hand in hand. And the second point I want to make is that we really have an opportunity here because of the experience that we have gathered in relation to double-sided platforms. We have the real opportunity to implement good regulation and sound competition policy in order to keep these markets open and contestable as they should be. Thank you very much. Thank you so much, Professor Nazzini. Those are really helpful considerations, and we thank you for your time. We know that you have to run to your class at GV, so thank you very much again, and thank you. Hope to be able to share more with you soon. Thank you very much. Bye-bye. Thanks for having me. Thank you. Pessoal, eu vou mudar agora para o português, porque a gente vai continuar o resto da nossa discussão sobre regulação de inteligência artificial com a Miriam Wimmer e com o Arthur Péricles, os dois já estão aqui com a gente, e aí, enfim, vamos migrar para português para essa parte da nossa conversa. Vou fazer uma introdução breve dos dois, e aí a gente já vai seguir adiante com o painel, tá bom? Mas primeiro eu queria agradecer muito a presença de ambos, presença virtual, mas enfim, né, de ambos aqui hoje. A Miriam, como todos sabem, é hoje, né, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ela também recentemente foi parte da comissão de juristas do Senado Federal, que fez uma proposta, né, de, enfim, anteprojeto, que agora efetivamente virou um projeto de lei substitutivo para tratar do marco regulatório da inteligência artificial. Então, ela tem bastante assim, experiência prática sobre, né, também essa proposta que está hoje na mesa no cenário brasileiro. E o Arthur Péricles, que hoje é Schmidt Visiting Fellow em AI, né, em Artificial Intelligence em Yale, e também Associate Fellow no Information Society Project lá em Yale, e tem também essa perspectiva, uma perspectiva interessante porque é uma perspectiva de um brasileiro fora do Brasil, né? Então, tratando dessas perspectivas da discussão internacional, também com o complemento aí dos Estados Unidos e não só da Europa, mas sendo brasileiro. Então, acho que a gente tem bastante espaço para fazer uma discussão muito, muito interessante por aqui. Então, sem muito mais delongas, a minha ideia inicial seria começar com uma pergunta que é uma pergunta bem genérica, mas que acho que também é uma pergunta importante, né, para ambos os dois, sobre qual vocês entendem que seria o maior desafio na discussão sobre regulação de inteligência artificial hoje, né? A gente, enfim, sabe que tem muitos, mas acho que
talvez essa seria a minha primeira provocação. E aí vou passar primeiro a palavra para a Miriam, depois a gente vai para o Arthur. De novo, muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Queria começar agradecendo ao IBRAC pelo convite e a você pela moderação. Prazer dividir a mesa com o Arthur e também saudar a todos que nos acompanham, todo mundo online hoje, né? E eu acho que a sua pergunta, Marcela, é super difícil e super desafiador tentar identificar um aspecto que seja, né, o mais duro, assim, quando a gente fala em propostas legislativas, mas eu diria que, assim, talvez sintetizando, o problema maior está associado à novidade e à transversalidade dessa tecnologia, né? Então, uma primeira questão é que não tem uma receita de bolo, o mundo inteiro está olhando para o tema e avaliando qual que é a melhor abordagem, e até antes disso, uma reflexão prévia é: precisamos de uma legislação específica ou não, né? Será que as diferentes normas jurídicas, sejam princípios constitucionais ou sejam regras dispostas na legislação infraconstitucional, já dão conta ou não dessa nova tecnologia e dos seus impactos, que são avassaladores, né? E aqui eu acho que a reflexão diz respeito, sobretudo, à compreensão das características dessa tecnologia, notadamente a opacidade, o viés, os riscos de discriminação, né, para que possamos olhar com um olhar tecnologicamente sensível para a legislação que nós temos e avaliar onde estão as lacunas, seja em termos substantivos, né, de questões materiais que precisam ser reguladas, seja também em questões do arranjo institucional da administração pública brasileira para lidar com essa temática, que é um arranjo institucional que também não é simples, né, já é por si só complexo, fragmentado, envolve inúmeras agências e órgãos públicos. Em paralelo, a novidade do tema e o fato de ser, enfim, uma questão associada a uma tecnologia em rápida evolução, um alvo em movimento, nos leva também à necessidade de refletir sobre abordagens regulatórias para enfrentar essa questão, e aqui eu acho que é uma experiência que nós já tivemos quando debatemos a Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de refletir que talvez uma abordagem centrada unicamente no Estado, com uma única fonte de produção normativa, não seja suficiente para dar conta da dinamicidade dessa tecnologia, né? Então, aqui também eu vejo um espaço muito importante de discussão sobre abordagens auto- e corregulatórias, né? Isso foi mencionado, inclusive, na fala do palestrante anterior, sobre códigos de conduta e outros mecanismos que permitam que haja, digamos assim, uma dinamicidade da compreensão da evolução tecnológica, com vistas à promoção da eficiência das normas jurídicas que vierem a ser estabelecidas. E, por fim, né, um aspecto que eu acho que diz respeito a tudo isso que eu falei, é o desafio da transversalidade do tema, porque a inteligência artificial é usada em inúmeros setores, sejam setores produtivos, seja o próprio poder público, seja no âmbito de relações associativas ou relações, enfim, relações interpessoais, com impactos, eu diria, sobre todos os ramos do direito, e aí a dificuldade, novamente, de pensar em legislar, levando em consideração essas nuances, essas especificidades, ao mesmo tempo em que a gente busca estabelecer princípios gerais e um fio condutor entre essas diferentes normas jurídicas que já existem hoje, tendo em vista as características da tecnologia. Perfeito, Miriam. Muito obrigada. Acho que, enfim, tem muitos pontos do que você trouxe que dá para a gente aprofundar, mas vou passar a palavra para o Arthur e aí a gente pode voltar para aprofundar algumas dessas questões. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir a mesa com você, Miriam. Marcela, muito obrigado pelo convite, obrigado também para todo mundo do IBRAC, Matheus, especialmente, que me encaminhou o convite. Um prazer estar participando desse evento muito, muito interessante, já no segundo dia, né? Ontem a gente não pôde participar, mas muito legal estar aqui. Eu acho que tem muitos desafios na regulação da inteligência artificial. Acho que um primeiro desafio é a gente entender um pouco o que é que a gente está falando quando a gente está discutindo inteligência artificial. Inteligência artificial se tornou meio uma buzzword, e aí muita coisa pode ser inteligência artificial. Isso acaba gerando problemas do ponto de vista até de a gente ter certeza que os sistemas que são ditos como inteligência artificial fazem minimamente aquilo que eles se propõem a fazer. Acho que esse é um primeiro desafio que talvez não apareça com tanta clareza quando a gente costuma discutir os problemas da inteligência artificial.
porque é bem básico, mas eu acho que para muitos casos a gente tem esse problema de fato, os sistemas não fazerem aquilo que eles se destinam a fazer, e esse pode ser um ponto cego no direito, um ponto cego do ponto de vista da pessoa que está adquirindo aquele sistema ou que está passando a utilizar aquele serviço, está se colocando numa situação de bastante vulnerabilidade e usando algum sistema que não vai fazer minimamente aquilo que ele se propõe. Esse acho que é um ponto importante que o Arvind Nayarayan tem trabalhado no 91st Amendment Institute de Colômbia, outras pessoas também, mas eu acho que ele especialmente tem um ensaio muito interessante chamado AI as Snake Oil, que eu acho que é um ponto importante para a gente ter um pouco de choque de realidade, assim, sobre que tipos de produtos de inteligência artificial estão sendo ofertados ao mercado e o que eles, de fato, podem oferecer. Mas, por outro lado, a gente também tem um desafio mais profundo, que é de sistemas de inteligência artificial, de fato, modificarem fundamentalmente estruturas sociais e o que o direito espera para regular essas estruturas sociais. E aí eu acho que uma questão muito importante que eu vejo para a regulação é como que a gente consegue ter alguma forma geral de regulação que, ao mesmo tempo, leva em conta que o que a inteligência artificial pode significar em diferentes contextos é muito diferente. E isso pode significar que uma regulação geral vai ter dificuldade de, ao mesmo tempo, disciplinar o que a inteligência artificial significa para algoritmos de regulação de redes sociais, o que a inteligência artificial significa para visão de máquina, para carros self-driving cars, esse momento aqui. São questões muito diferentes. O que a inteligência artificial significa para a supervisão de trabalhadores automática. Essas todas são questões muito diferentes que passam por ramos diferentes do direito, que têm diferentes princípios. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem aqui é de, ao centralizar a regulação da inteligência artificial como algo que é um campo do direito chamado regulação da inteligência artificial, a gente perder um pouco a sensibilidade que esses diferentes campos do direito que consolidam a gente espera, a sabedoria construída por décadas ou séculos da prática do direito foram estabelecendo. Então, acho que eu pensei de início, assim, em 2 pontos. Esse primeiro, AI Snake Oil, então, meio que vender vento com AI. E esse segundo ponto eu acho mais profundo, de pensar como a gente regula a inteligência artificial, considerando que tem muita coisa diferente que está em jogo. Perfeito, Arthur. E acho que um primeiro ponto, né, que ambos vocês trouxeram é aquilo que a Miriam especificamente chamou de transversalidade, né? Assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente necessariamente está falando de um tipo de tecnologia que vai ser aplicado para vários segmentos. E acho que no Brasil, em especial, surgiu uma discussão muito grande, né, sobre qual exatamente seria essa interface no que diz respeito à proteção de dados pessoais, né? A NPD, inclusive, soltou um estudo a respeito do hoje projeto de lei, né, que surgiu ali da Comissão de Juristas do Senado, e tem defendido que ela seja a autoridade responsável pela aplicação dessa lei, se ela vier a ser aprovada, né? Mas acho que uma pergunta que surge nesse contexto de transversalidade, que eu gostaria de fazer para a Miriam, é quais que vocês entendem que seriam os principais desafios para que uma autoridade como a NPD, né, que tem esse, digamos assim, mandato específico, pudesse se constituir como uma autoridade efetiva nesse sentido, que, como a gente já viu, vai bastante além da proteção de dados ela mesma, né? E até um ponto que acho que pode ser interessante nesse contexto é pensar se a organização da NPD como uma autoridade e não como uma agência, né, ali do ponto de vista do direito administrativo, tem alguma influência nesse ponto, se vocês entendem que isso seria algo que faria alguma diferença.
Legal, Marcelo, eu achei a pergunta excelente e eu queria começar também trazendo um esclarecimento, tá? Eu acho que quando a gente fala de IA, a gente está falando de uma tecnologia que está sujeita à abordagem a partir de diferentes olhares de política pública, certo? Então, tem questões ligadas à promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem questões ligadas à política de emprego e trabalho, tem questões ligadas à propriedade intelectual e direitos no campo da cultura e assim por diante. E quando a gente fala na NPD como uma potencial autoridade-chave para lidar com o tema, isso de forma alguma significa a exclusão de outros órgãos ou entidades que possuem competências, né, dentro do seu nicho de atuação, seja no âmbito do executivo central, seja no âmbito da administração indireta. Então, o que me parece é que a gente tem que pensar numa lógica muito parecida com a da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece a NPD como órgão central de interpretação da lei, mas em momento algum afasta a incidência, seja de outras normas setoriais, seja da atuação de outros reguladores gerais ou transversais, como o CAD, como o Sistema de Defesa do Consumidor, como, enfim, agências reguladoras setoriais e assim por diante. Então, eu acho que o tema de arranjo institucional de governança é um tema que precisa ser muito amadurecido ainda, tá? Certamente contará com um arranjo sofisticado, não é simplista dizer que a NPD vai abarcar tudo e cuidar de todo, isso seria uma maluquice, né? Mas pensar no arranjo que envolva os órgãos do Poder Executivo Central como formuladores de políticas nos diferentes campos, que envolva também ambientes consultivos, né, como conselhos consultivos, para que a sociedade civil possa participar, que envolva abertura para mecanismos auto- e corregulatórios por meio de códigos de conduta, boas práticas, mas que tenha uma autoridade central que possa, assim como a NPD faz com relação à LGPD, imprimir uma coerência a esse sistema, que é um sistema complexo, né? E quando a gente soltou a nota técnica, que eu convido, enfim, todos a conhecerem, está disponível no nosso site, de fato, o que nos chamou a atenção é que a abordagem do projeto de lei de inteligência artificial guardava semelhanças muito profundas com a LGPD e com competências das quais a NPD já dispõe hoje, isso tanto em termos substantivos, materiais, quanto em termos de estrutura, né, jurídico-regulatória. E a gente pode observar que é um projeto de lei que parte de princípios que estão também presentes na LGPD. A gente pode falar, por exemplo, respeito à ética, aos direitos humanos, não discriminação, segurança, privacidade, proteção de dados, né? Também no campo dos direitos, a proposta legislativa guarda uma forte semelhança, e eu diria assim que, embora haja nuances, é claro, né, haja diferenças talvez até em termos de desdobramentos de que o projeto de lei de IA se propôs a fazer que não estão na LGPD, existe uma base comum que é inquestionável quando a gente fala, por exemplo, do direito à informação, à explicação, o direito de contestar decisões automatizadas, no caso, tomadas por sistemas de IA, né, direito de acesso, transparência, enfim, são temas que já estão presentes na LGPD. E muito embora, de fato, o tema da inteligência artificial transcende os dados pessoais, isso é inquestionável, quando a gente fala em direitos individuais, a gente normalmente está falando de dados pessoais, certo? Então, sistemas que geram impactos sobre pessoas em função do tratamento dos seus dados pessoais. Então, eu acho que esse é um aspecto que precisa ser bem avaliado, porque me parece também que o risco de criação de um outro regulador que agora vai interpretar o que é o direito à explicação, no caso de A, mas vai ser diferente da revisão da decisão automatizada da LGPD, é algo que potencialmente gera zonas de sombreamento, de conflitos de competência e no limite, a inefetividade de ambas as normas, né, porque o agente empresarial, obviamente, vai fazer um forum shopping aí básico, né, vai procurar a norma que mais lhe favoreça, questionar a autoridade de um ou de outro órgão, né, entidade, e isso gera um efeito nocivo em termos de segurança jurídica mesmo, né, de potenciais desencontros interpretativos. Então, quando a gente olhou para o projeto de lei de IA, a gente primeiro olhou para esses aspectos materiais e também depois para a lógica regulatória prevista nesse projeto, que em muitos casos espelha, né, de maneira bastante fiel o que já está na LGPD, né, a ideia de autorregulação regulada, a ideia do by design, né, que na LGPD vem de privacy by design e no PLDA assume outras feições, a ideia de uma abordagem baseada no cálculo de risco pelo próprio ente privado ou público que usa aquela tecnologia,
tecnologia, né, na ideia de accountability, embora não expressa com essas palavras, e a ideia de inovação responsável, né, então a ideia de sandbox que está no PLGA é algo que também a ANPD já vem trabalhando, que consta de sua agenda regulatória, inclusive. Então, a nota técnica expedida pela ANPD busca não dizer que a ANPD vai esgotar todas as questões ligadas à IA, isso seria ilusório, mas sim posicionar a ANPD como uma autoridade chave nesse arranjo de governança que precisa ainda ser melhor detalhado, melhor compreendido, melhor debatido. E aí, quanto à sua pergunta sobre o que a ANPD precisa, né? Precisa de muita coisa, porque nós somos uma autoridade ainda em construção, temos pouco mais de 2 anos e meio de existência, e eu acho que muitos passos importantes foram dados nesse período, sobretudo a questão da transformação da natureza jurídica da ANPD, que deixou de ser um órgão vinculado à presidência para se transformar numa autarquia especial. Eu acho que isso é um aspecto super importante quando a gente olha tanto para a LGPD quanto também para a inteligência artificial, né, garantias de independência decisória, autonomia técnica, autonomia administrativa também. Mas é claro que somos um órgão que está ainda se constituindo, nós temos hoje acho que cerca de 150 colaboradores, contando do estagiário ao terceirizado, né? Claro que é um órgão que precisa ainda dar muitos passos, mas tendo também vivenciado a criação da ANPD desde o dia zero, né, desde antes do dia zero, eu posso dizer que também não é fácil criar novos órgãos reguladores, né? E o cenário que a gente tem hoje no Brasil é um cenário que é muito diferente daquele das privatizações da década de 90, em que tinha muito dinheiro decorrente da desestatização, né? Se a gente olha para a Anatel, por exemplo, Telebrás sendo desestatizada, consultoria internacional, toda uma estrutura herdada para lidar com aquele tema, que não aconteceu nem na criação da ANPD e nem vai acontecer com a eventual aprovação do projeto de lei de IA e a identificação de um potencial órgão no executivo. Não tem nenhum órgão que hoje tenha uma expertise completa sobre o tema, e eu diria que talvez o órgão, a entidade, né, que mais se aproxima disso hoje é a ANPD, por conta das competências que a LGPD já nos atribui, né? Mas eu não quero, eu gostaria de deixar claro que eu não acho que a ANPD está pronta e vai matar no peito, está tudo resolvido. Longe disso, acho que há muitos passos ainda a serem empreendidos na discussão de um arranjo de governança, novamente, que é plural e complexo pela própria natureza da tecnologia. O último ponto, Marcela, que achei muito interessante na sua pergunta é se o fato da ANPD ser uma autoridade, não uma agência, se isso muda alguma coisa, tá? Eu acho que em termos, tá? Eu acho que caso venha a ser aprovada a legislação, atribuindo novas competências à ANPD, é claro que essas novas competências refletirão na sua missão institucional, mas eu penso que o aspecto central e mais importante quando a gente pensa nas características de um eventual órgão regulador, já estão presentes na ANPD, que são as características de uma autarquia especial, né? Então, garantias de não interferência política ou econômica em decisões que tem que ter natureza técnica, a necessidade de dotar esse órgão com as suas necessidades orçamentárias e humanas para desempenhar a sua função, né, a garantia de autonomia administrativa, e esses são aspectos que estão presentes tanto na ANPD como nas agências reguladoras. Claro, de novo, é sempre uma batalha, sempre ladeira acima, né, nada está construído, nada é dado, mas em termos de características institucionais, eu acho que é até mais uma questão semântica do que propriamente uma diferença estrutural que impediria, né, que a ANPD viesse a assumir um papel mais amplo com relação a esse tema. Perfeito, Miriam. Muito obrigada. E até correlacionando, né, com essa questão que você disse do Estado brasileiro, né, assim, como que a gente vai organizar o Brasil, né, e o poder público brasileiro para lidar com a questão da inteligência artificial, exatamente porque não é um tema que a gente consegue resolver olhando para uma questão só e pensando em uma autoridade só, etc. Acho que um ponto, inclusive muito criticado, né, sobre a discussão de inteligência artificial no Brasil, que é bem anterior a qualquer projeto de lei sobre esse assunto, é a construção da estratégia brasileira de inteligência artificial, né, que hoje existe, enfim, e, inclusive a gente costuma chamar de EBIA, né. Muitos autores apontaram que talvez essa estratégia fosse algo insuficiente enquanto uma estratégia propriamente, né, pensando nos elementos do que uma estratégia de atuação do Estado deveria ter, indicaram a importância de o governo voltar a debater não só como a inteligência artificial vai ser regulamentada, mas qual que é o posicionamento do Brasil nesse tema de uma forma mais ampla, né?
E aí, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, parece que a história é quase ao contrário, né? Então, tem muito mais discussão sobre o posicionamento do país na agenda global de inteligência artificial que propostas legislativas propriamente de regulação de qualquer coisa, né? E aí, queria perguntar para o Arthur como, assim, como você vê esse movimento, né? Especialmente estando nessa posição privilegiada de conseguir ver um pouco como tem sido o movimento nos Estados Unidos, comparativamente com o movimento no Brasil. Legal. Bom, eu acho que é verdade o que você disse, Marcela. Eu acho que a principal discussão, uma discussão muito importante, que de fato no Brasil parece que não teve a mesma dimensão que teve em outros lugares, é uma discussão meio de política industrial para a inteligência artificial. E esse é um ponto importante porque talvez a gente costume pensar o Brasil como um consumidor de produtos de inteligência artificial. E isso talvez seja um ponto que a gente, de fato, tenha que trabalhar, não tem como fugir muito disso, em razão da posição do Brasil na economia global. Mas tem outros aspectos que acho que, às vezes, a gente perde de vista, e que são igualmente importantes e que às vezes são negligenciados quando a gente pensa em inteligência artificial. Então, que não são exatamente software. Então, o primeiro ponto importante é a anotação dos dados. E por que isso é importante para o Brasil? O Brasil é o maior país, maior população falante de português no mundo. Então, tudo que você quiser trabalhar de treinamento de dados que seja relacionado à língua portuguesa, o Brasil é um grande mercado. E isso envolve, esse grande mercado pode ser acessado, o mercado de trabalho pode ser acessado muito facilmente por plataformas de gig economy, em que as pessoas são remuneradas com salários baixíssimos, considerando padrões mundiais, mas que para elas talvez, considerando a realidade do emprego no Brasil, seja uma oportunidade boa. O trabalho do Julián Posada aqui eu acho que é muito importante discutir isso, o papel dos trabalhadores que anotam dados para treinamento de aprendizado de máquina. E eu acho que isso tem um aspecto importante aí de direito do trabalho, mas também tem um aspecto importante aí se a gente pensar mesmo em termos de economia política. Então, eu falei que o Brasil é o maior país falante de português no mundo. Isso é um capital que o Brasil tem. O Brasil tem um papel importante também na América Latina, em termos de ser um mercado que muitas vezes as empresas usam para testar serviços ou modelar serviços na América Latina. Tem pontos importantes aí de construção dos dados que às vezes são vistos como meio que secundários, mas que na verdade são pontos importantes que eu acho que deveriam fazer parte da política industrial do Brasil para a inteligência artificial. Uma segunda parte dessa pergunta seria então o hardware. Então, uma outra discussão importante para treinamento de sistemas de inteligência artificial é a construção de componentes especializados que são usados para aprendizado de máquina. Eu acho que essa é uma outra discussão que não sai bastante da minha expertise, mas que vai além do que a gente costuma discutir quando a gente discute regulação da inteligência artificial. E eu acho que esses são pontos importantes, mas o primeiro, eu acho que ainda mais, para a gente dar um pouco mais de atenção para o que países como o Brasil podem contribuir. Então, muitas vezes a gente pensa em produtores de sistemas de inteligência artificial ou os agentes da inteligência artificial como essas grandes empresas bilionárias que não costumam estar dentro do Brasil. As empresas que produzem sistemas como o ChatGPT, e aí criam problemas do tipo de regulação que vai incidir sobre agentes que não estão no território nacional. Mas a gente tem essas outras questões que eu acho que são importantes de valorizar o que de fato o Brasil tem a contribuir. Basicamente, a posição do Brasil nessa economia política global, muitas vezes a gente pode lidar como menos importante, mas acho que é um espaço que pode ser explorado para a política industrial de inteligência artificial do Brasil. Não, perfeito. Acho que, de fato, isso é bastante importante, até porque, em alguma medida, né, o que a gente vê
e aí já tentando pensar numa próxima pergunta, é também hoje uma tentativa de que uma eventual regulação de inteligência artificial no Brasil converse e dialogue bastante com modelos de regulação que estão sendo discutidos em outros lugares do mundo, né? E acho que isso fica bem evidente na proposta do marco regulatório que a gente discute hoje, quando a gente fala, por exemplo, na ideia de regulação de risco, né? E aí, fundamentalmente, a ideia de que os sistemas seriam regulamentados a partir do risco real que o uso desse sistema representa. Então, se você é um sistema que representa um risco maior, você vai ter uma carga regulatória maior e vice-versa. Se o seu risco regulatório é menor, sua carga regulatória também seria, a princípio, menor. Acho que o primeiro lugar, né, onde isso surgiu de uma forma mais organizada em relação à inteligência artificial foi na Europa, né, no AI Act, enfim, o professor Nazini chegou a comentar isso antes. Mas isso foi trazido para o contexto brasileiro, né? Então, hoje a proposta do nosso marco regulatório também fala em regulação de risco. Um ponto que também tem sido, em alguma medida, debatido dentro desse contexto é que, por outro lado, nós aqui no Brasil, né, a gente tentou, na proposta que a gente tem na mesa, criar, como a Miriam comentou, direitos individuais específicos, né? Então, direitos para as pessoas afetadas pelo uso, né, e desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial. E aí, algo que tem sido apontado como um possível descolamento dessas duas ideias é que a criação de direitos não necessariamente leva em consideração as previsões de risco, né? Ou seja, todo desenvolvedor de um sistema de inteligência artificial necessariamente precisaria cumprir com as obrigações em termos de direitos, mas, por outro lado, isso, enfim, coloca um level playing field que pode ser ruim se você pensar exatamente que os sistemas têm níveis de risco diferentes, que é a ideia da regulação de risco, né? E aí, Miriam, queria perguntar, né, especialmente como você falou dessa questão da importância do direito individual. Assim, você vê, de fato, um descolamento entre essas ideias, ou você acha que essas seriam coisas totalmente conciliáveis? Legal, Marcelo. Eu acho que são abordagens complementares e conciliáveis, tá? E aqui, de novo, a gente está falando de um projeto de lei que certamente ainda sofrerá aperfeiçoamentos ao longo do processo legislativo, mas quando a gente olha para os direitos do modo como estão dispostos, né, no projeto que está na mesa hoje, né, a gente vê que tem uma seção que é disposições gerais, que é assim, o mínimo, né, e depois a gente vê um detalhamento que em muitos momentos vai trazer nuances do tipo, esse direito vale quando a decisão puder produzir efeitos jurídicos ou impactar de maneira significativa os interesses do afetado, sabe? Então, do meu ponto de vista, existe já uma modulação, inclusive quanto à forma de exercício desses direitos, que de alguma maneira dialoga também com a ideia de classificação de riscos, né? Eu acho que são abordagens que nesse sentido são como peças de um quebra-cabeça, sabe? Idealmente elas vão conversar bem direitinho. E esses direitos que estão colocados de maneira geral, que é o quê? Direito à informação prévia quanto à interação com sistemas de IA, direito à explicação, direito de contestar decisões, participação humana, levando em conta o contexto, estado da arte, não discriminação, privacidade, são direitos que já estão no nosso ordenamento jurídico, né? Na verdade, essa linha base, eu acho, não traz realmente uma novidade em termos do que já é esperado de agentes de IA no Brasil hoje, e depois o detalhamento, do meu ponto de vista, é que vai trazer justamente essas nuances ao falar, por exemplo, em pessoas afetadas por sistemas de IA, né? Não é qualquer pessoa na rua, é uma pessoa afetada, e trazer ainda essas qualificações com relação a impactos jurídicos significativos, né? E outros termos dessa natureza. Então, eu acho que são abordagens complementares, e é uma lógica parecida também com o que a gente vê na LGPD, que embora não seja tão detalhada quanto a modulação de riscos, traz também essa possibilidade quando ela fala, por exemplo, em direitos individuais, depois fala em normas especiais para agentes de pequeno porte, para startups, né? Então, a possibilidade de mitigar, né, certas obrigações em função não apenas do porte econômico do agente, mas também dos riscos associados à atividade por ele desempenhada. Então, eu diria que, assim, a priori não vejo um conflito intrínseco ou uma contradição intrínseca, mas eu concordo que é possível que, né, a gente consiga melhor ajustar esses direitos e essas obrigações para que conversem, né, harmonicamente, tal como o projeto de lei pretendeu. Não, perfeito. E aí, pessoal, eu vou fazer também uma última pergunta antes de oficialmente
abrir o Q&A aqui para a plateia e deixar todo mundo à vontade. Fiquem à vontade para mandar as perguntas no próprio Q&A aí, né? Acho que todo mundo consegue ver ele ali no fundo, embaixo na parte inferior da tela. Mas antes disso, eu queria fazer também uma pergunta talvez mais relacionada com essa discussão de inteligência artificial e ética, né? Porque, enfim, se a gente olha para a literatura acadêmica, talvez esse tenha sido o grande assunto que a inteligência artificial trouxe de desenvolvimento de pensamento acadêmico, né? Para além da questão regulatória, estrito sensu, um grande desenvolvimento de pesquisa focando na questão ética propriamente, né? E aí, assim, acho que o PL que a gente tem hoje, ele, como muitos outros, não aborda essa questão de forma direta, né? Não fala assim, a ética na inteligência artificial, artigo tal. E aí cria regras específicas pensando nisso, né? Mas existem ali várias disposições, eu acho que a gente pode, de alguma maneira, dizer que caminham nesse sentido, né? Tem essa preocupação, em alguma maneira, embutida. Pensam em como que a gente desenvolve tecnologia em benefício dos seres humanos, né? Pensando, né, no indivíduo como, enfim, o sujeito dessa tecnologia e tudo mais. E aí a minha dúvida é um pouco como que vocês veem essa tentativa de incorporação dos temas éticos numa proposta de regulação, né? Porque óbvio que a gente pode, enfim, ficar aqui infinitos dias falando sobre a relação entre direito, ética e moral e como que essas coisas estão, enfim, não estão relacionadas, né? A depender um pouco do ponto de vista de cada um. Mas como que a gente transporta essa discussão especificamente para o caso da inteligência artificial, né? Eu acho interessante porque esse é um tema que, assim, na faculdade de Direito, né, na graduação, a gente sempre estuda e eu pelo menos sempre achei muito interessante, mas eu pensava, bom, tudo bem, eu consigo ver onde que isso se aplica, mas talvez em casos concretos a aplicação seja menos óbvia. Mas aqui não, né? Aqui a gente tem uma ampla literatura de pessoas falando, olha, a gente precisa levar isso para a proposta de regulação de maneira muito específica, né? Então, não sei se vocês entendem que esse debate foi feito ou está sendo feito de maneira suficiente no Brasil, em outros lugares também, ou se a gente precisaria, enfim, um pouco aprofundar essa discussão, até para a gente entender o que propriamente a gente está querendo dizer quando a gente fala em trazer questões éticas, né, para dentro de propostas normativas. Deixa eu tentar uma primeira resposta, então. A Miriam vai ter coisa muito melhor para dizer. Eu acho que um ponto importante da discussão sobre ética, Marcela, para mim, como é que essa discussão vai ser travada. Então, eu acho que um risco do modelo regulatório que o AI Act adota e que, de certa forma, o PL 2338 também segue, é um risco de que a regulação da inteligência artificial se torne algo que é discutido pelo mercado, ou pelo mercado e pelo regulador. Isso faz sentido pode fazer sentido para muitos produtos de inteligência artificial. E, de certa forma, está lá na origem do modelo que o AI Act adotou, que é esse modelo do New Legislative Framework da União Europeia para produtos que iam transitar pelo mercado econômico europeu e que podiam ser certificados pelo próprio regulado, sem precisar obter autorização de cada um dos países, dos membros da União Europeia. Isso faz bastante sentido para elevador, por exemplo, pode fazer bastante sentido para elevador, que essa seja uma discussão muito técnica, levada pelo regulado, que segundo esse framework que baseia o AI Act, quem mais tem conhecimento sobre o que está sendo produzido, e pelo regulador, que é o órgão que o Estado construiu para ter conhecimento sobre o que está sendo produzido. Eu acho que esse modelo encontra desafios quando a gente está discutindo sobre coisas que são decididamente não elevadores. Então, quando a gente fala sobre redes sociais, a gente está discutindo que tipo de conteúdo deve ser promovido ou não que tipo de conteúdo é ilícito ou não, mas que tipo de conteúdo é melhor que circule
pela esfera pública, quando a gente pensa nesse papel que agentes de mídia têm em modelar uma esfera pública que reflita os valores sociais que constroem uma democracia. Quando a gente pensa nessas coisas, não é claro para mim que essas discussões deveriam ser do tipo em que você precisa ter conhecimento especializado para travá-las. E aí eu acho que a discussão sobre ética na inteligência artificial corre um pouco de risco de ter problemas com isso, se a gente pensa em ética na inteligência artificial como alguma coisa, um conhecimento bastante especializado, que as pessoas que estudaram aprendizado de máquina têm em relação a reflexões morais e éticas em geral. Especialmente se essas pessoas estão, de novo, são pessoas profissionais que trabalham para as empresas desenvolvedoras de sistemas ou agentes públicos que trabalham nos órgãos reguladores. Tem um aspecto muito importante aí que está faltando, que é o restante da sociedade. Então, basicamente, a sociedade civil tem um papel muito importante para desempenhar quando a gente discute ética. Então, e aí a gente pode dar exemplos específicos. Quando a gente pensa no direito do trabalho, de novo, para falar de direito do trabalho, sindicatos têm um papel muito importante em desenhar o que na prática são os direitos que trabalhadoras e trabalhadores têm. Eu acho que ter um papel para esse tipo de organização social, quando a gente estiver discutindo algum sistema que tenha relação com o ambiente de trabalho, é importante. E aí eu acho que uma outra preocupação que a gente pode ter em relação a isso para a regulação no Brasil é um pouco empoderar a sociedade civil. Então, nos Estados Unidos e na Europa, você tem muito financiamento público e financiamento privado para que organizações como, se a gente for falar sobre proteção de dados, a organização do Max Schrems, que tem um papel imenso nos caminhos que a proteção de dados tomou na União Europeia, é uma organização bem financiada. A União Europeia tem diversas fontes de financiamento, mas também tem fundações privadas que financiam organizações como a do Max Schrems. Nos Estados Unidos, a Deb Raji, que tem os estudos mais influentes sobre ética da inteligência artificial, discriminação e inteligência artificial, também faz parte de organizações que podem fazer um trabalho independente que reflete as preocupações da sociedade civil, porque tem financiamento. Eu acho que esse aspecto de pensar o papel da sociedade civil na regulação da inteligência artificial e pensar como que a sociedade civil de fato pode desempenhar esse papel com recursos mínimos que ela possa fazer isso, é algo que é um desafio para países como o Brasil. Não, perfeito. Miriam, não sei se você gostaria de complementar com alguma consideração. Eu acho que o desafio, como disse o Arthur, de fato está em sair desses princípios éticos muito vagos, né, muito estratosféricos e transformá-los em procedimentos que possam ser depois cobrados e apurados, sabe? E o que eu vejo é que no processo de discussão de novas regulações, muitas vezes o caminho é esse: a gente começa pactuando princípios éticos, depois a gente vai desdobrando, né, tornando mais tangível aquilo. E eu acho que no projeto de lei de IA houve uma tentativa de incorporar não apenas ideias e princípios que são muito importantes, mas também procedimentos que de alguma maneira permitam que essas preocupações estejam incorporadas no ciclo de vida de IA, desde seu desenvolvimento ao longo da sua utilização. Por exemplo, quando o projeto fala que para os sistemas de alto risco é preciso ter medidas não apenas de documentação, de log e tal, mas também medidas de gestão para mitigar efeitos discriminatórios, inclusive a composição de equipes inclusivas, responsáveis pela concepção e desenvolvimento do sistema, buscando diversidade. E eu acho também que a fala do Arthur é importante quando ele destaca, por exemplo, que é preciso que haja mecanismos também de chamar de controle social, né, seja por meio de equipes de ética, seja por meio da publicização de relatórios de impacto, por exemplo, que permitam que a sociedade civil organizada ou associações, mesmo entidades governamentais voltadas à defesa de direitos, possam, de alguma maneira, exercer um escrutínio sobre esses sistemas e sobre os seus impactos. Agora,
Isso é bonito na teoria, na prática é difícil de viabilizar, né? Existem muitas questões operacionais mesmo quanto a como fazer isso se tornar realidade, envolvendo inclusive segredo comercial, industrial. Então eu acho que é um desafio tremendo, mas o que eu diria é que assim, os princípios éticos formam um substrato essencial para a gente discutir a regulação, mas depois como transformá-los em coisas palpáveis é a grande dificuldade que sempre se enfrenta. Perfeito. E até aprofundando um pouco uma questão que acho que os dois trouxeram, né? Que assim, parece que inteligência artificial é uma regulação que é inevitável que a gente tenha até uma dependência, eu diria, do próprio setor privado, né? Assim, exatamente porque é muito transversal, exatamente porque é muito setorizado, exatamente porque cada segmento vai ter um tipo de problema distinto. Isso é algo que com o qual a gente vai ter que conviver, né? E surgem nesse contexto, né, muito essa proposta de algo da regulação ficar delegado, vamos dizer assim, para uma autorregulação, né? Então, o que dentro desse contexto regulatório poderia efetivamente contar com uma participação mais forte, digamos assim, e até em algum sentido mais cogente, né? Efetivamente delegada para os privados. E, por outro lado, enfim, muita gente dizendo, olha, talvez, para usar o exemplo do Arthur, talvez na lógica do elevador isso não seja tão problemático, mas se a gente começar a mexer, né, nessa direção para alguns segmentos em que a gente está pensando em determinação de conteúdo, algo nessa linha, a gente tenha limites mais fortes, digamos assim. E a dúvida que eu tenho é se vocês conseguem, assim, óbvio, não estou procurando aqui a resposta última sobre esse assunto, né? Mas se vocês acham que esse modelo de autorregulação tem algum mérito, assim, se isso pode funcionar em alguma circunstância, e mais importante, assim, quais vocês entendem que são os limites desse tipo de proposta, né? Porque é muito fácil falar assim, vamos trabalhar a autorregulação e conversar todo mundo e aí chegar em resultados, mas eu acho que é pouco crível, assim, primeiro que não é crível você delegar tudo para o privado, e segundo que não é simples de decidir o que delegar e o que não delegar, né? Então, não sei se vocês teriam algum insight sobre esse assunto. Eu vou então tomar a liberdade de começar, seguindo aí a sequência que você instituiu, Marcela. E eu queria dizer o seguinte, que eu acho que são modelos que a gente tem que explorar, mas particularmente eu sou um pouquinho cética quanto à capacidade de autorregulação do mercado com relação a aspectos sensíveis que impactem direitos fundamentais. A gente tem poucos exemplos que eu diria assim, tem algum sucesso, né? A gente pensa, o CONAR, talvez, como exemplo, mas quando eu penso em temas que afetem direitos fundamentais, que não é o caso do elevador, talvez, né? Eu sempre vejo que a participação do Estado, ela é essencial, em maior ou menor intensidade. Então, talvez a gente não esteja falando o Estado estar presente sim ou não, mas qual que é o grau de intensidade da atuação dele face a esse cenário que você retratou, Marcela, que é de assimetria de informação, que é de dinamicidade tecnológica, de uma pegada setorial muito forte, sabe? Então, quando eu olho assim para esses desafios, eu acho que mecanismos colaborativos de produção normativa são essenciais. Colaborativos em que sentido? Em que haja oportunidades formais realmente de participação de quem está sendo, enfim, vivenciando ali aquela realidade na produção de normas que os vincularão, sejam normas corregulatórias, ou seja, normas organizadas pelo setor privado e sujeitas a algum tipo de validação ou reconhecimento pelo Estado, sejam normas regulatórias em sentido estrito, e aí eu estou falando de mecanismos de consulta pública, de audiência pública, que são sistemáticas já, enfim, bem compreendidas, né, no nosso ordenamento jurídico. E agora a autorregulação pura, eu acho assim, nos faltam talvez exemplos bem-sucedidos que nos pudessem dar mais confiança, né, na capacidade do mercado de se autorregular. Eu acho que não há que se falar em afastar a possibilidade de atuação estatal, sobretudo quando há impacto sobre direitos fundamentais. Perfeito. Arthur, se você quer complementar? Eu acho que eu concordo, eu acho que, de certa forma, não vai ter como evitar, não vai ter como fugir da autorregulação, porque mesmo sem previsão legislativa, isso é algo que o regulado pode fazer e pode
buscar se apoiar nisso para se defender numa ação de responsabilidade civil, por exemplo. Você dizer, eu fiz esse elevador, o acidente aconteceu, mas eu segui os parâmetros que todas as pessoas nesse ramo econômico adotam, pode ser uma defesa para você, uma ação das vítimas desse acidente com o elevador. E eu acho que nesse tipo de questão, a gente pode pensar, então, o elevador é um exemplo, você tem equipamentos médicos, você tem muita coisa que talvez faça sentido você ter uma discussão em que o principal interessado é o regulado que quer que aquele produto funcione, em que o interesse do regulado não é oposto ou não é desalinhado em relação das pessoas afetadas, que não necessariamente são usuários, né? E aí eu acho que, por exemplo, quando você está falando de equipamentos médicos e elevadores, os interesses da pessoa que de fato faz uso desse serviço e da pessoa que opera o usuário no sentido de operador do serviço pode estar alinhado, isso talvez seja uma chave que a gente possa pensar para o lugar da autorregulação. E aí eu acho que uma outra chave para pensar qual é o não lugar da autorregulação é justamente quando esses interesses não estão alinhados ou quando eles não estão nem representados. Eu acho que pensar o papel da sociedade civil, aí é isso, é pensar quando que o tipo de relação que o regulado e o regulador podem ter não é suficiente para refletir os múltiplos interesses e as múltiplas vozes que devem ser envolvidas numa determinada discussão. Acho que isso vale também para a proteção de dados, em muitos casos, no ambiente de trabalho. Acho que estou voltando bastante a esse exemplo, mas acho que é um exemplo forte de articulação da sociedade civil já estabelecido no direito brasileiro. Eu acho que redes sociais é um outro exemplo em que você tem uma conversa só entre o regulado e o regulador. Então, mesmo se falando assim, então não vamos fazer autorregulação, vamos fazer regulação tradicional, estatal. Eu acho que mesmo assim tem aspectos importantes que precisam de controle social, como a Miriam descreveu melhor que eu, que precisam ser levados em conta. Perfeito. E acho que vocês acabaram levantando um outro ponto que me dá o gancho para a pergunta que eu já queria fazer de toda forma. Que o Arthur falou, né, sobre a questão dos parâmetros, né, autorregulatórios, ainda que eles eventualmente tenham seus limites, etc., mas eles servirem como argumentos quando a gente está falando de responsabilização dos agentes, né? E acho que essa é uma das outras grandes, assim, problemáticas mundiais da discussão de inteligência artificial, né? No 2338, né, que é o projeto de lei que a gente tem, essa questão da responsabilidade civil, ela aparece ali no artigo, se eu não me engano, é 27, na proposta que a gente tem hoje, né, e é uma responsabilidade que é entendida de uma forma bastante ampla, né, então a lógica é de que, assim, olha, seja você propriamente o fornecedor do sistema, né, ou meramente o operador do sistema, porque o projeto tenta fazer essa distinção, né, entre quem desenvolveu o sistema e quem está meramente operando aquele sistema ali no caso concreto. Se você tiver um dano múltiplo, né, seja patrimonial, seja moral, enfim, seja coletivo, seja individual, você tem que fazer uma reparação integral desse dano, independentemente de quão autônomo o sistema de fato é. E acho que a discussão que tem surgido, para além desse grau de autonomia do sistema, que acho que conecta bastante com o que vocês trouxeram, é como estabelecer uma cadeia de responsabilidade, né? Porque quando a gente fala de eu sou a pessoa que desenvolveu o sistema do elevador e opero o sistema do elevador e o elevador teve algum tipo de acidente, tudo bem, a gente está falando de um agente só, né? Eu fui quem desenvolvi, eu fui quem operou, e aqui toda a responsabilidade está restrita ao meu caso concreto. Mas em inteligência artificial, o que a gente tem visto cada vez mais é alguns players sendo responsáveis por desenvolvimento de vários sistemas, que por sua vez são operados por outros tantos agentes, que por vezes nem têm um conhecimento pleno do que aquele sistema faz. E acho que mais do que isso, né? Muitas vezes, e acho que o ChatGPT é o exemplo mais acabado assim, disso, o sistema é desenvolvido por uma coisa e as pessoas começam a usar o sistema para fazer outras coisas, né?
ChatGPT é um sistema em tese de linguagem, né? Mas, especialmente a gente no mundo jurídico, com certeza já viu alguém falando: eu fiz uma pesquisa de jurisprudência e foi meio errado, porque ele deu uns resultados que não existiam. Ou eu fiz uma pesquisa acadêmica e ele inventou um artigo que não existia. Sim, porque o propósito do sistema é outro, você está usando para um propósito que não é o que ele originalmente, né, para aquilo que ele originalmente foi desenhado. Mas a questão de responsabilidade aí vira um problema monumental, porque, pelo menos a priori, né, a lógica que está ali no projeto de lei é que a gente teria uma responsabilização ampla e restrita. Tem uma diferença em relação a qual é o nível de risco que o sistema representa no caso concreto, que vai ser relevante, mas não tem muito, pelo menos da forma como eu leio, e aí queria entender se essa é a forma como vocês leem também, essa diferença entre fornecedor e operador, e como que essas divisões vão ser colocadas em concreto, ela vai ser importante para a gente pensar na responsabilização e nos incentivos, né? E aí, de novo, pode voltar para uma questão de autorregulação, a depender de como que a gente aloca esses incentivos da responsabilidade. Então, queria saber se vocês, assim, como que vocês veem essa questão, né, da importância de como a gente desenha a regulação vis-à-vis a questão da responsabilidade. Marcelo, eu acho que esse é um dos temas mais complicados que tem para discutir sobre IA, sabe? E eu vejo realmente uma colcha de retalhos de regimes de responsabilidade civil, porque a gente tem o regime do CDC, tem a responsabilidade civil do Estado, aí tem o regime da LGPD, agora tem esse aqui do projeto de lei de IA, e todos têm pequenas nuances, são ligeiramente diferentes. E eu acho que um primeiro desafio vai ser até mesmo ter uma interpretação sistemática dessas normas todas quando a gente tiver temas que são interseccionais, digamos assim, né? Que é IA, mas se aplica também ao tratamento de dados pessoais e ao mesmo tempo talvez tenha uma relação de consumo, enfim. Eu acho que isso é tremendamente complicado. Agora, se a gente olhasse só para o tema da responsabilidade civil de IA, existem estudos, né, muitos estudos que buscam sugerir uma forma mais matizada de alocação de responsabilidades, levando em consideração não só o papel dos agentes, então fornecedor, ou operador, ou outro agente ali no meio do caminho, comercializador, sei lá, como também as características do sistema em si. Então, sistemas mais opacos, sistemas mais autônomos, tenderiam a levar para um regime mais objetivo de responsabilidade, ao passo que sistemas mais transparentes e mais dependentes do ser humano, por permitirem apurar a culpabilidade, poderiam tender a um regime de responsabilidade mais subjetivo, sabe? Eu acho que esses temas foram debatidos pela comissão de juristas quando a questão foi suscitada, e a opção aqui, do meu ponto de vista, foi de instituir um regime talvez mais amplo de responsabilização, como você mencionou, Marcela, porque responde o fornecedor, o operador, né, quando for alto risco, objetivamente, quando não for alto risco, presunção da culpa, né? Então é um regime, diria assim, mais forte, né, de responsabilidade, talvez por conta de um temor de evitar um cenário de irresponsabilidade distribuída, sabe? Em que vira um jogo de empurra, ninguém é responsável, mas foi fornecedor, não, mas o operador não atualizou o software, sei lá, né? Num cenário em que a tecnologia nos impõe muitos limites a manejar esses instrumentos tradicionais do direito civil, de culpa, né, de eventualmente dolo, enfim, esses elementos que a gente passou alguns séculos, né, construindo no direito civil, em que agora são colocados em xeque pelas características da tecnologia. Tem um outro aspecto que você mencionou, Marcela, que é a questão dos incentivos, né? Então, alguns autores vão argumentar que um regime mais gravoso de responsabilidade vai gerar um desincentivo a agentes, enfim, empreendedores, né? Empresas nascentes de base tecnológica, porque haveria um risco mais elevado. Eu acho que isso é algo que também não tem ainda elementos empíricos, muito embora seja uma linha de argumentação bastante plausível, bastante convincente, né? Então, segundo os autores que vão nesse caminho, você estabelecer um regime generalizado, né, de responsabilidade mais gravoso, geraria desincentivos para atuação em áreas talvez menos lucrativas. Então, talvez você tenha muita gente atuando, sei lá, em carros autônomos e poucos em redução de gases causadores do efeito estufa, porque potencialmente o risco não seria coberto por eventuais lucros que pudessem vir a ser auferidos. Eu acho que são discussões ainda muito abstratas, sabe, muito difíceis, muito intangíveis, muito difíceis de transformar em números ou projeções
exceções, né, de modo que me parece que a opção tomada nessa primeira proposta colocada perante o Congresso é de fato, olha, vamos adotar aqui uma abordagem realmente mais protetiva, né, que de fato gera um ônus maior sobre fornecedores ou operadores, mas justamente por entender que a parte mais vulnerável, no caso, vai ser o cidadão, o indivíduo, né, que vai se ver muito pequenininho diante de sistemas grandes, opacos, né, com potencial de afetar significativamente direitos fundamentais. Eu concordo com o que a Miriam disse, eu vou tentar acrescentar 2 pontos. Eu acho que o papel do sistema de responsabilidade civil na regulação da inteligência artificial é importante, especialmente no Brasil, por envolver, obviamente, o judiciário, mas também o Ministério Público, o Ministério Público nos estados e o Ministério Público Federal. Eu acho que isso integra ao sistema de regulação outros agentes que podem ser importantes, especialmente quando a gente pensa no Ministério Público, que tem um determinado perfil no ordenamento brasileiro que pode pode abrir espaço para discussões importantes, tanto aqui no modelo da regulação da inteligência artificial, quanto de proteção de dados. Eu acho que esse é um aspecto importante, pensar em como a responsabilidade civil, exclusão da responsabilidade civil, por exemplo, um modelo que, de certa forma, que é o adotado nos Estados Unidos, quando a gente discute responsabilidade de provedores de serviços de internet, e que, de certa forma, é o modelo brasileiro, quando a gente pensa no artigo 19 do Marco Civil, tem a consequência de limitar bastante o papel da jurisprudência, dos tribunais e do Ministério Público na construção do regime jurídico da regulação da inteligência artificial. Então, acho que essa é uma chave importante para pensar. Uma segunda chave, eu acho que é o que fica além, Marcela, porque quando a gente pensa, então você falou de causalidade, eu acho que esse é um ponto importante. Quando você tem um sistema, sei lá, você tem alguém está usando o serviço do ChatGPT para fazer o seu próprio sistema customizado de chatbot, que é vendido para escritórios de advocacia. E aí, qual a responsabilidade que o ChatGPT tem em relação a isso? Ou no seu exemplo específico do advogado que usa o ChatGPT para fazer pesquisa jurídica. Aí você tem uma discussão de causalidade importante, eu acho que tem uma questão de dano também. Então, quando a gente discute, que é algo que, de certa forma, vai ficar fora da discussão de responsabilidade civil. O dano que não for jurídico, então, quando a gente pensa, por exemplo, de novo, para voltar para redes sociais, um ambiente da esfera pública que seja degradado, porque você tem vídeos de má qualidade circulando por aí, você tem só vídeo de acidente circulando, isso é ruim, a gente só consome vídeo de acidente, imagina que só tem isso na televisão. A regulação da televisão não tem como objetivo evitar que isso aconteça. A regulação do que vai acontecer nas redes sociais atualmente não tem esses objetivos estabelecidos na lei. Isso é um dano que você pode pensar como um dano social, mas que não necessariamente é um dano jurídico. Eu acho que você vai ter outros aspectos aqui que vão ficar além do regime de responsabilidade civil. No exemplo que você deu do advogado, às vezes a gente vai ter, nessas situações de dano, ou de um dano social, né, de um resultado socialmente lesivo, a gente vai ter outros regimes que tentam lidar com aquela situação. No caso do advogado, nós advogados temos responsabilidade profissional por aquilo que a gente aduz perante os tribunais. Esse é um incentivo forte que deveria levar advogadas e advogados a saberem que ferramentas que elas estão usando. Mas não necessariamente isso vai valer para todas as situações que você tem dano social que não é visto como um dano jurídico. Acho que pensaria esses 2 pontos para além do que a Miriam já trouxe. E, de novo, vou puxar um gancho por conta de uma questão que vocês levantaram, né? Que e eu acho que é uma discussão que, apesar de ela ser muito relevante quando a gente fala dessa discussão de uma maneira ampla, acho que quando a gente vem para a regulação, talvez isso não seja sempre o foco que chama mais atenção, que é a questão da responsabilidade do próprio poder público pelo uso de inteligência artificial, né? Porque, enfim, acho que é um fato que a gente já está suficientemente consolidado que um dos maiores detentores de dados no mundo, né? Não é uma situação específica do Brasil, mas certamente também é verdade no Brasil, é o próprio poder público. Isso vale especialmente, talvez, para dados pessoais, mas não só.
né? O poder público tem muito acesso a muita informação sobre muita coisa. E também alguns dos principais riscos, né? Se a gente vê as histórias, talvez até de manchete de jornal, assim, sobre usos potencialmente lesivos de sistemas de inteligência artificial, então, reconhecimento facial, sei lá, para policiamento preditivo, alguma coisa nessa direção, fatalmente a gente está falando de uma interface com o próprio Estado, porque quem tem poder de polícia é o Estado, né, pelo menos em tese. Então, se o Estado está fazendo uso desse tipo de mecanismo, como que isso vai ser fiscalizado e como que a responsabilidade vai ser atribuída nesses tipos de casos. Acho que a proposta de marco regulatório que a gente tem no Brasil hoje, ela não exclui, pelo menos essa é a minha leitura, a responsabilidade do poder público, não é, né? Porque é o poder público que está fazendo tanto o desenvolvimento quanto a operação de um sistema de inteligência artificial, que ele estaria isento das regras. Mas a minha dúvida que eu queria compartilhar com vocês é se faria sentido a gente pensar que o Estado teria algumas atribuições e obrigações especiais em relação a isso, né, em relação ao uso dos sistemas, e se vocês acham que isso precisaria estar disposto num marco regulatório de IA, ou se isso decorreria, sei lá, da própria Constituição, da Lei de Processo Administrativo, né, e de outros instrumentos normativos que talvez já seriam suficientes para a gente abordar essa questão. Não sei como vocês veem esse tema, mas eu acho que ele é bem importante. Eu super concordo, Marcela, e aqui eu acho que vale também lembrar que, por força da própria Constituição, a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, né? Então, basta demonstrar que houve um dano, que tem um nexo de causalidade, ação ou omissão administrativa, para a responsabilidade civil objetiva, né? Então, no caso de questionamentos judiciais, o Estado vai responder até num regime potencialmente mais gravoso que aquele dos particulares. Mas aí, isso eu acho que leva para a sua segunda questão, que é assim, bom, dado digamos assim, a posição especial do Estado face aos particulares, essa assimetria de força, essa relação continuada, compulsória, né, se caberiam medidas já previstas em legislação que fossem mais pesadas em termos de estabelecer freios e contrapesos, eu acho que sim, em alguma medida, sobretudo no que diz respeito ao reforço à transparência, sabe, porque por conta também da própria Constituição, que traz o princípio da publicidade dos atos governamentais, a necessidade de controle social, que é ainda mais forte com relação ao poder público do que com relação a atores privados, eu penso que um reforço quanto à obrigação, por exemplo, de publicação de relatórios de impacto, de divulgação do que está sendo feito, em quais casos sistemas estão sendo utilizados, oportunizar possibilidades de oposição a decisões desse tipo, se torna ainda mais importante. Aí a sua pergunta é, bom, tem que estar no PL, tem que estar em outros lugares, eu acho que assim, a lógica já decorre do arcabouço normativo que a gente tem, mas algum nível de detalhamento talvez fosse de fato interessante. Vou lá então. Eu acho que o que a Miriam falou sobre o artigo 37 da Constituição é muito importante. Isso é parte do modelo regulatório do PL 2338, né? Uma parte importante é a regulação ex ante. Eu acho que para essa parte da regulação, o Estado, na prática, pode ter um efeito da regulação bem mais mitigado em razão do tipo de instrumento que está à disposição da autoridade que vai aplicar eventuais sanções e dos próprios incentivos e do contexto que servidores públicos estão inseridos. E, na verdade, a gente vai pensar aqui em responsabilização de servidores públicos, que seria o resultado, por exemplo, quando a gente está pensando na violação de alguma obrigação ex ante imposta pelo PL 2338, mas raramente esse vai ser o caso. Raramente algum servidor público agiu com a intenção de violar a legislação. Essa pessoa provavelmente foi dirigida por alguém, ela tinha uma diretriz programática do governo que devia ser observada, e isso é um problema. Então, o modelo de responsabilização, o modelo que depende também da regulação ex ante, que para o serviço público vai funcionar como incidindo disciplinarmente sobre os agentes públicos,
tem eu acho que um desafio muito grande para funcionar. Isso também a gente vê mais quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, em que também isso, acho que o principal instrumento à disposição da NPD, e muitas vezes pode ser com resultado injusto, né? Quando a gente pensar do servidor público, não estou comentando nenhum caso em específico, mas só pensando no servidor público responder por algum ato que estava de acordo com a política da gestão. Eu acho que esse é um ponto importante. O outro ponto, então, para pensar aqui especificamente, quando a gente está pensando no auxílio emergencial, talvez um dos maiores sistemas que o Brasil operou com bastante importância na administração de benefícios públicos recentemente, tinha diversos problemas ali de construção da base de dados, às vezes até problemas que podem ser vistos como mais triviais, como exigir CPF, exigir endereço residencial, questões que levavam à exclusão de potenciais beneficiários e que na prática não vão resultar, jamais iriam resultar na responsabilidade de ninguém em particular, e que eu não sei como o modelo do PL 2338 poderia lidar. Então, acho que o poder público tem esse desafio forte de como que a gente pensa num modelo que é bastante pensado em incentivos financeiros, né? Eu acho que na parte da regulação ex ante, mas que de fato é um modelo que provavelmente não vai funcionar para o serviço público. Não, perfeito. Eu vou, pessoal, trazer uma pergunta que o Felipe Roquette tinha trazido aqui originalmente para o professor Nazini, e aí vou fazer aqui só um resumo do que ele está dizendo, né? A dúvida é se a gente acha que a existência de disseminação de modelos de IA open source, né? Especialmente os que vêm de big techs ou de grandes empresas de maneira geral, que acho que aí não necessariamente tem uma coincidência completa com big techs necessariamente, demandaria das autoridades antitruste o desenvolvimento de ferramentas específicas para lidar com problemas concorrenciais, né? E aí, assim, vou tentar, eu aqui como, enfim, a pessoa da mesa ocasionalmente que trabalha mais com direito concorrencial, só trazer algumas ponderações, e aí acho que a Miriam e o Arthur podem me complementar se eles quiserem. Acho que está se desenvolvendo rapidamente uma preocupação clara das autoridades com esse assunto, né? Então, a partir do momento que, sei lá, tem vários agentes econômicos usando um mesmo tipo de sistema para gerenciar, não sei, o que quer que seja, mas que envolva variáveis concorrencialmente sensíveis, né, variáveis de mercado, e esse sistema é um sistema de inteligência artificial, será que isso pode levar, digamos assim, a super coordenações, né, super colusões entre agentes econômicos, talvez inclusive em segmentos que a gente não pensaria, pelo menos a priori, que isso poderia acontecer de uma maneira tão eficiente, exatamente porque esses segmentos não são essencialmente digitalizados, né? Ou eles não são particularmente concentrados e coisas do tipo. O que eu acho que é o desafio das autoridades aqui é mais desenvolver mecanismos para entender onde que isso está acontecendo. Então, em alguns casos é simples, né? Você fala assim, o comércio eletrônico. Tudo bem, eu já sei que a gente tem um comércio eletrônico digitalizado, né? Isso é óbvio. Todo mundo tem ciência de que isso está acontecendo e, portanto, os problemas, pelo menos, a gente sabe que eles existem. Eu acho que aqui a dificuldade vai ser o que a gente não sabe que a gente não sabe. Então, como é que a gente vai descobrir em quais setores que isso está sendo utilizado e quais os efeitos que isso pode estar gerando? Então, eu não sei exatamente qual seria o mecanismo que a autoridade concorrencial teria que desenvolver de investigação, mas talvez ela tivesse que começar a desenvolver um mecanismo que é algo que está acontecendo cada vez mais, né, fora do Brasil, muito de market research, né? Então, mais do que eu falar assim, eu vou chegar aqui com uma denúncia e eu vou dizer que essa conduta não pode acontecer. Não, eu vou entender esse setor, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou entender onde essas coisas estão sendo aplicadas, para ter uma visão melhor do segmento
E aí, com base nisso, ver se eu preciso desenvolver alguma coisa específica e diferenciada. Sem, sem afastar a possibilidade desse desenvolvimento efetivamente ter que vir a acontecer. Mas acho que a gente está um passo atrás, assim, a gente não sabe o que a gente tem que desenvolver, porque a gente não necessariamente consegue visualizar de uma maneira muito clara quais são os problemas. Além desses óbvios que eu comentei, né? Tudo bem, o que é óbvio a gente sabe, mas tem muita coisa que não é óbvia, que talvez seja tão difícil de endereçar quanto esses problemas mais evidentes que a gente visualiza. Não sei, Arthur e Miriam, se vocês querem trazer alguma consideração sobre isso também. Eu não quero não, Marcela, eu me sinto contemplada pelo que você falou e incapaz de agregar qualquer coisa inteligente ao que você já disse. Eu vou falar uma coisa só, mas não sou concorrencialista. Eu acho que aí um ponto importante é, de novo, a importância dos setores e do contexto. Então, acho que o mercado financeiro vai permitir para você. A gente não sabe, você disse, a gente não sabe o que a gente não sabe, mas determinados setores lidam com isso e tem regulações que exigem que você documente ou explique como é que você chegou em determinados resultados. Esse é um caminho. Outro caminho é você, de certa forma, o que a lei está pensando, você está usando, sei lá, um sistema de inteligência artificial para determinar preço que, em tese, percorre a internet e, na verdade, é um sistema que, sei lá, vou falar uma coisa bem técnica. Você, na prática, fez um cartel com esse sistema. Não deve ser isso. Mas acho que essa é uma preocupação concorrencial. Em tese, o modelo do PL 2338 vai exigir que você tenha documentado que tipo de dados você está usando e como é que ter pensado como esses dados poderiam violar as suas obrigações do direito da concorrência. Então, tem um aspecto da regulação da inteligência artificial, da regulação geral da inteligência artificial, que pode ter um papel aqui, mas acho que um papel muito forte da regulação setorial e de olhar de novo para. Esse é um ponto que eu queria destacar. Então, no Blueprint for AI Bill of Rights, que foi publicado no ano passado, uma questão muito importante que eles trouxeram é de que cada órgão do governo federal nos Estados Unidos tenha um recenseamento dos sistemas que eles estão usando, mas também dos sistemas que os agentes regulados na esfera de atribuição de cada um podem estar usando. Eu acho que aí olhando para cada ramo, cada setor econômico, as coisas podem ser um pouco mais operacionalizáveis. Perfeito. Não, acho que faz todo sentido mesmo. Gente, e considerando que a gente só tem mais 5 minutos, queria, enfim, passar a palavra rapidamente para a Miriam e para o Arthur para eles fazerem algum comentário final, se eles quiserem. De novo, agradecer enormemente a presença de ambos aqui. Acho que, como a gente sabe, né, essa discussão é muito hermética e, ao mesmo tempo, é muito geral, mas é muito específica. Então, é muito complicado de fazer discussões de inteligência artificial. Por isso, até que a gente quis fazer esse modelo, né, de painel muito mais com perguntas e respostas, para a gente ter reações de vocês, do que só, enfim, vocês terem o grande desafio de ficar falando, né, por, sei lá, 15, 20 minutos a respeito desse tema. Mas acho que foi ótimo e deixo aqui o espaço para, se vocês quiserem fazer algum comentário final. Miriam. Super obrigada, Marcela, pelo convite, pela sua moderação com perguntas tão cuidadosas e difíceis de responder. Eu queria concluir realmente convidando quem tem interesse pelo tema que dê uma olhadinha na nota técnica da NPD, que está no nosso site, e também comentar que o tema de inteligência artificial já está na nossa agenda regulatória, não que nós vamos regular a inteligência artificial, mas certamente dentro dessa interseção que existe entre IA e proteção de dados, é um campo de atuação da autoridade. Temos também um projeto de sandbox que está em andamento, em parceria com a CAF, no tema de IA, e eu acho que existe um espaço muito grande para a gente explorar essas interseções, identificar também onde estão as lacunas que precisam ser enfrentadas por futura legislação. Então, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Arthur, prazer dividir a mesa contigo, e fico à disposição para a gente continuar o debate em outros momentos. Obrigada, Miriam, com certeza. Arthur?
O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite, Marcela, Matheus, todo mundo do IBRAC, foi uma honra participar da mesa com a Miriam. Eu acho que dois últimos recados que eu deixaria, eu acho que o primeiro é a gente pensar nos potenciais desafios de transformar a regulação da inteligência artificial num conhecimento especializado, e num conhecimento especializado detido por quem? Eu acho que tem partes importantes da organização social que dependem de uma discussão pública, política, e sistemas de inteligência artificial têm um risco de sequestrar esse aspecto político público dessas discussões para uma coisa meio tecnicalizada, burocratizada, que pode ter consequências muito ruins. E eu acho que um segundo ponto é pensar um pouco a perspectiva do Brasil na economia política global de dados e inteligência artificial, para além do que a gente está habituado. Então, pensar o Brasil como um agente que não é só consumidor de sistemas de inteligência artificial que são produzidos no norte global. Perfeito, pessoal. De novo, muito obrigada a ambos. Vamos encerrar aqui o painel e com ele também boa parte do nosso evento aqui. O IBRAC tem, inclusive, reunião de conselho de diretoria, agora 12:30, então até por isso que a gente realmente não queria passar do horário, porque a gente sabe que muitas pessoas fatalmente vão sair do evento. Mas também aproveito para agradecer aqui Dora, Matheus, Denis, Letícia, Lessa, todo mundo que participou da nossa organização aí do evento. Muitíssimo obrigada a todas e todos pela dedicação, porque a gente sabe que organizar evento é uma coisa bastante desafiadora, né? Dá muito trabalho. Então, obrigada para todo mundo, pessoal. Boa tarde para todos.